sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui, a dupla, não é o trio fantástico da... O trio Parada Dura. O trio Parada Dura. O trio Ternura. Trio Tem Ternura. Vários trios famosos. Exato. Estamos aqui, eu, Rafael Teles e Franco Chamorro na minha frente, com Cris Petravicius. Então é um trio. É um trio. Estamos um trio. Cris no backstage. E a gente está aqui hoje para falar sobre síndrome do trato iliotibial, atrito da banda iliotibial, Joelho do corredor. joelho do corredor. E a curiosidade mais nova Cara, aí, o Rafa tem que contar em primeira mão, Em primeira por mão. favor. Joelho do corredor. Como você fala isso em inglês, Franco? Runner's knee. Runner's knee. Se você for pesquisar runner's knee, a gente não vai estar falando da síndrome da banda iliotibial, a gente vai estar falando da dor patelofemoral. Essa Olha foi uma só. super surpresa pra mim, cara. É, curioso, Porque né? a gente sempre ouve que, até pela prevalência, né, algo que a gente vai acabar esbarrando aqui, que o joelho do corredor, assim como tem o jumper's knee, que é o jumper's knee, em outro momento a gente pode conversar, tem a ver com a tendinopatia do patelar, né? Aqui no runner's knee é diferente do joelho do corredor, ou seja, a tradução não quer dizer que é a mesma patologia. É curioso, Pego né? de surpresa mesmo. Pego de surpresa. Isso é válido para quem for pesquisar aí nas bases de dados. Se você pesquisar como runner's knee, você vai achar outra coisa. Então, estamos aqui para falar dela, da síndrome da banda iliotibial, muito conhecida de corredores, muito conhecida de fisioterapeutas que atuam com corredores. Pode não só estar presente na corrida, mas majoritariamente o esporte envolvido é a corrida, né? E quando não é o esporte corrida, são esportes que envolvem corrida, né? Dificilmente você vai ter a presença desse tipo de dor, desse tipo de patologia que a gente vai falar, em alguma situação que não tenha o mínimo grau de envolvimento ali com corrida, né? Então é difícil o salto machucar. Eventualmente pode acontecer na bike, é outra coisa que a gente vai acabar trazendo aqui, mas mudança de direção por si só não vai acontecer, né? É muito raro. Exatamente. Então, vamos falar desse diagnóstico, que se trata basicamente, se vocês viram na imagem anterior, para quem está acompanhando em vídeo, dessa caracterizada como uma dor na lateral do joelho. Esse é o principal sintoma, que pode ter alguma abrangência um pouco abaixo, um pouco acima ali daquela área de foco que a gente mostrou na imagem, e se trata justamente de uma algia, né? uma dor relacionada muitas vezes com um processo inflamatório nessa região lateral, que é o final da banda iliotibial, né? Que é um tecido que começa lá em cima, começa no quadril, então já abordando um pouco da anatomia, né? Ela cruza duas articulações, né? Ela cruza o quadril lateralmente, também cruza o joelho lateralmente. Vale a pena a gente tentar explicar aqui, talvez começar por isso, o que seria a função anatômica da banda iliotibial, né? Qual que é seu papel na cinesiologia funcional? Legal. Primeiro de tudo, o trato iliotibial ou banda iliotibial é esse tecido fibroso de característica conjuntiva majoritariamente. Ele lembra ali um tendão laminar, então algo como uma aponeurose, né, que a gente vai ter em vários pontos do nosso corpo, que é aquela fibra de tecido conjuntivo mais laminar, que ela tem, como o próprio nome diz, uma origem e um final em estruturas, uma no ilíaco, então ilho, né? E outra na tíbia, tibial. Então, trato iliotibial, banda iliotibial por conta do início e fim dela. Outro nome comum dela, fáscia lata, menos utilizada, né? É que a fáscia lata, na verdade, não é a banda não iliotibial. Não é a banda, né? Não é a banda. É toda a fáscia que Isso. compõe a... A fáscia lata é o componente maior de Exatamente. tecido conjuntivo, aquele envelope que está envolvendo ali grande parte da musculatura da coxa, e o espessamento da fáscia lata, tem uma imagem aqui. como a gente está vendo aqui na imagem, que geralmente quando você estiver abrindo um atlas de anatomia, uma imagem anatômica, você vai ver ali rosinha de músculo, e aí do nada uma região
lateralizada, bem longa. Ela tem um formato um pouco mais alargado na origem e vai estreitando em direção à tíbia. É o tal do trato iliotibial, banda iliotibial. Então, ele é um espessamento dado aí dessa face lata. Como ele está na lateral, né, ele vai ser muito responsivo a cargas laterais aí. Então, tudo que envolve demandas de plano frontal vai ter um grau de envolvimento e de carga para a banda. Né? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. E um ponto de destaque é que, como espessamento da face lata, a gente tem músculos lá na região do quadril que se inserem nela. Então, na região anterior, você tem ali as fibras vindas de tensor da face lata. E na região posterior, você tem principalmente as fibras mais superficiais de glúteo máximo, que se inserem nesse espessamento. Perfeito. E, enfim, por conta de toda essa direção e essa direção anatômica da banda, a gente vai ver as repercussões que a gente costuma ver clinicamente, né? Então, o que é o atrito da banda iliotibial? O que é essa síndrome, no final das contas, né? É um sintoma, então, distal lá, perto da tíbia. E, no final das contas, não chega a ser um sintoma na tíbia, mais próximo, porque a área de atrito, ou a área de inflamação mais comum é ao longo, portanto, da banda, onde ela passa ali próximo do côndilo femoral lateral. É uma área um pouco mais proeminente, né? Uma área óssea mais proeminente. E entre a banda iliotibial e também o côndilo femoral, a gente tem uma gordura também ali que pode inflamar, né? Uma gordura que fica ali para justamente ajuda a diminuir o próprio estresse ali de atrito, né? Acho que a gente pode fazer a mesma alusão da gordura de Rofa no aparelho extensor, que a gente já falou algumas vezes. Tem essa gordura interposta entre côndilo e trato iliotibial. Então, ela tem a mesma função, atenuar essa sobrecarga de estresse em fricção. Né? E aí, como a gente já está falando de anatomia, a gente vai esbarrando na cinesiopatologia. Né? O que é que tem de movimento que pode estressar esse conjunto de estruturas, que aí eu já estou falando do conjunto entre gordurinha ali e a própria banda. Né? Geralmente, se a gordura está inflamada, é porque a banda também está junto, assim, né? Geralmente uma coisa vem da outra ali, né? Quase como uma bursite subacromial e um tendão do supra inflamado também. Ou né? então uma tendinopatia de glúteo e uma bursite trocantérica. Exatamente. É um aspecto reacional, né, dessa patologia. E, bom, pensando na cinesiologia por trás da sobrecarga dessa região, ângulo em que a banda iliotibial de fato, tem mais contato ali, tem mais atrito com o côndilo femoral lateral, a gente está falando em torno de 20 a 30 graus de flexão. Isso numa atividade repetitiva que é a corrida, a gente está falando de médio apoio, principalmente, né? Então, fase de carga, realmente. Perfeito. Então, a gente não vai ver. Pode até ver repercussão, eventualmente, numa situação mais sintomática, uma repercussão de uma dor na banda numa fase aérea também, quando está muito sintomática, é um joelho que fica difícil de dobrar, né? Justamente nesse mesmo ângulo, mas também na fase aérea. Mas, geralmente, o início tem a ver com essa fase de apoio e de carga, né? E vale a pena entender que, como ela cruza duas articulações, o que acontece em uma articulação pode interferir o que vai acontecer na outra, né? Como qualquer estrutura biarticular. Então, a gente tem músculos que têm esse comportamento e a gente vai ter a banda tendo esse comportamento também. E o que é interessante? Em flexão, o trato iliotibial ele tende a perder tensão. Próximo do ponto zero ali de quadril, principalmente, flexão eu estou falando de quadril, né? Próximo do neutro em extensão, ele tende a ser um pouco mais tensionado. E geralmente a pior combinação é ou um pouquinho
próximo ali do neutro com neutro de quadril, estou falando. Então pode ter um pouquinho de flexão, pode ter um pouquinho de extensão com esse grau discreto de flexão do joelho, que é bem a fase de apoio de carga, como você já disse, mas é dessa fase de apoio médio para propulsão que tende a ser grande parte do problema. Porque se ela está só em flexão, vai acontecer uma coisa, ela está em um posicionamento. Aí, para ela atritar no côndilo, é necessário Precisa acontecer a extensão. Precisa acontecer a extensão. E aí, geralmente, é do apoio médio para a propulsão que o maior sintoma tende a aparecer, né? Quando o paciente consegue diferenciar o que é uma coisa ou outra, né? Porque nem sempre o cara consegue falar. Ele consegue falar, dói quando eu apoio. E aí, como tudo isso é pé no chão, né? Tudo dói. Então dá para imaginar um cenário aqui, né? Que, sei lá, o côndilo femoral lateral, a banda passando por cima. No momento de apoio inicial, o quadril ainda em flexão. Essa banda está mais nessa posição. Na medida que flexiona, vai para frente. Na hora que estende, volta para trás. Exatamente. Então é aí que se dá. E aí já vale a gente entender que se a corrida é um movimento que ele é majoritariamente de plano sagital, deslocamento anterior, em que você está revezando ali apoio e propulsão de um lado e do outro, você tem esse componente de flexão e extensão. Ele é para acontecer. Só que deveria acontecer com um certo nível ali de sustentação de pelve e tronco, ou seja, vamos imaginar um tronco meio como um blocão que só se desloca para frente. E uma passada dada por membro inferior, mais puramente em plano sagital. Quando começa a ter junto com isso, ou seja, plano sagital, mais alguma coisa que venha dos outros planos, aí principalmente frontal, mas também pode acontecer no transverso, aí a carga pode parar um pouco mais para compartimento lateral, para a banda, enfim. E geralmente é dessa combinação do sagital com o outro plano que ela começa a tritar um pouquinho mais ali na região do côndilo, né? Vamos dar nome aos bois. O que a gente está chamando de características de uma corrida com uma propensão à sobrecarga no plano sagital. A gente está falando de excesso de oscilação vertical, a corrida muito saltada e muito afundada, uma combinação das duas coisas, mais uma coisa que outra, enfim. Então, esse joelho que parte de uma flexão para extensão, os ângulos de flexão para extensão são exacerbados do que idealmente seria no caso de uma corrida ideal, linear para frente. Uma outra coisa que pode acontecer falando puramente de plano sagital é a propulsão que, em vez de ser guiada ali pela parte distal, pelo pé, fazendo a participação de pé, tornozelo, joelho, quadril, a gente vê às vezes um pé hipoativo, né, que não funciona muito bem, ele dá aquela verdadeira morrida no chão, e a gente vê uma propulsão proximal basicamente dada por extensão de quadril, tendendo a levar o joelho no que seria uma hiperextensão, fazendo com que esse trato friccione ali também contra o côndilo femoral lateral. Então esse é um outro componente puramente de plano sagital que também pode somar carga no trato iliotibial. Legal. Então, as características de uma corrida em que a gente visualiza sobrecarga na banda no plano sagital, somado então a plano frontal. Então, sendo a banda uma estrutura biarticular, cruza as duas articulações quadril e joelho, alterações de alinhamento ou mais proximais ou a nível de joelho, podem gerar alteração no nível de tensão dessa banda. Perfeito. Né? E essa tensão maior vista no plano frontal facilita mais ou menos o atrito, né? O contato da banda com o próprio côndilo. E dessas alterações, quais que são mais comuns, Fran? Legal. Vamos lá, lembrando que ela surge do quadril e vai para o joelho, eu vou seguir essa sequência. Numa situação ideal em que a gente tem pelve alinhada, tronco alinhado e o membro inferior apoiando, dando sustentação para o centro de gravidade, ou seja, o pé mais ou menos embaixo ali do corpo, a gente vai ter um pequeno ângulo de adução, que é natural, é esperado, do quadril, que é simplesmente para o pé dar sustentação para o peso nesse eixo, que seja possível manter o equilíbrio.
Então, esse seria o alinhamento, digamos assim, fisiológico para aquela pessoa. Quando a gente começa a ter deslocamentos mais brutos, então eu estou falando corrida com oscilação lateral-lateral e ainda sem falar em deslocamentos e desalinhamentos, desculpa. Então eu estou falando aquela pessoa com uma corrida que vai meio que zigue-zagueando, corre para um lado, joga muita carga para um lado, corre para o outro, joga muita carga para o outro. Só de ter essa característica, você já começa a exigir mais das estruturas da lateral do seu corpo, entre elas a banda. Mas falando em alinhamento, quando a gente perde sustentação, principalmente ali, e dá aquela boa desabada do nível da pelve, então tem o drop pélvico, o que vai acontecer relativamente a nível de quadril é a origem proximal ali da banda, do trato iliotibial, vai ser elevada por conta dessa queda, né? Então o eixo do quadril ele está medial em relação à origem da banda. Na hora que você tem o drop pélvico, o lado que caiu, o lado que é o outro da origem dela vai subir relativamente por conta desse eixo, né? É aquela história da gangorra, como tem um eixo no meio, um lado desceu, automaticamente o outro subiu. Esse lado que subiu vai dar tensão. Eu sempre gosto de falar para os pacientes, é meio como se a gente estivesse apertando a corda do violão ali. Então ela vai ficando mais rente ao braço do violão, né? Ela vai ficando mais tensionada. É mais ou menos isso que acontece. Quanto mais ela tensiona, mais ela se aproxima das estruturas ósseas. Ela pode se aproximar tanto a nível do próprio quadril, acho que esse é um ponto importante, Legal. com atrito ali a nível trocantérico, que aí a gente vai ter uma dor um pouco mais alta. Só que a grande diferença é que o quadril é uma articulação bem robusta e esse leque lá no alto, ele é um pouco mais amplo. Então, demora mais até gerar sintoma e, no geral, quando vem, é mais comum vir os outros componentes primeiro. Então, tendinopatia glútea, bursite trocantérica, porque como esse é um tecido que ele é biarticular, para ele ser muito tensionado a nível de quadril, precisaria de muita tensão e geralmente as outras estruturas também sofrem precocemente Legal. em relação a ela. Legal. Bom comentário esse do atrito proximal. E acho que depende também das características ósseas, né, do indivíduo, Sim, né, da anatômicas. largura de bacia, né? Então, isso pode predispor, né, um pouco mais, dependendo. E aí, esse efeito de tensão que é dado pela queda do quadril não afeta só o quadril, porque vai Um tecido tensionar único. tudo, é um tecido único. E aí também lá embaixo. Se aperta a corda do violão de um lado, ela tensiona lá e tensiona onde tudo. está preso lá no comecinho do violão ali. Até porque se não tivesse preso, o que ia fazer é puxar ali onde ela se ancora, né? Aí você ia ter meio que uma tensão constante, só que o que ia variar é a posição do braço onde ela se prende. Enfim. Na hora que ela tensiona, ela também se aproxima e fica mais rente ao côndilo femoral. E aí, aquele tecido que teria alguma margem de adaptação à fricção, ele passa a ter praticamente margem zero. Então, ele fica mais rígido e o atrito fica mais intenso. Quem sofre, geralmente, é quem está no meio sendo apertado. A tal da gordurinha interposta lá. Geralmente ela vai inflamando e aí quanto mais inflama, mais edema ela gera. Ou seja, aquele edema vai ocupando um espaço maior e vai dando menos opção para esse atrito acontecer. E geralmente quando isso vai ficando avançado, chega naquele nível de relato do paciente que facada no joelho, não consigo dobrar nem esticar, porque tem uma inflamação muito grande mesmo, mas já tem outros componentes associados, como tensão naqueles músculos que a gente já falou, que é tensor da face lata, glúteo, que também colaboram para tensionar mais esse trato como um todo. Tensão ao longo da parte muscular, ao longo da própria banda no seu terço médio, vasto lateral, bíceps femoral, que estão ali ao redor, né? Um mais anterior, outro mais posterior. Boa. E aí, distalmente, o que pode acontecer para corroborar para essa tensão acontecer? Tem coisas que no joelho podem, no plano frontal também corroborar? Com certeza. Assim como tem a falha dada lá pelo quadril,
né, estresse no joelho também é possível com falhas de plano frontal do joelho, não só do quadril. Aí o mais óbvio é estrutura lateral, ela vai sofrer quando ela é mais estirada lateralmente. E aí o varo de joelho é o mais comum. Então aquele joelho que na hora que apoia, parece um birimbau, vai e volta, esse daí é o típico que vai colocar uma carga de tensão maior no trato iliotibial. E somado a isso, tudo aquilo que a gente falou de plano sagital vai fazer com que esse estresse seja maior nessa estrutura também. Legal. E aí, claro que um varo dinâmico de joelho não é só um varo dinâmico de joelho, é um varo com os fatores relacionados com o que acontece a nível proximal, né? O joelho está apoiado, ele sofre influência do que está acontecendo acima dele. Seja uma lateralização de quadril, um drop da pelve, às vezes já possui uma tendência anatômica ao varo, já existe um varo anatômico que se acentua durante a carga, por conta dessas falhas mais proximais. Citei quadril, mas dá para a gente citar tronco, enfim, essas oscilações também corroborando para a oscilação ali embaixo de joelho, né? Dado que a gente está falando de cadeia cinética fechada. Eu acho que, assim, esses são os componentes mais típicos. E pode acontecer coisa diferente. Eu vou até dar um exemplo de uma paciente que eu avaliei na semana passada com um histórico de dor lateral do joelho, típico de banda. Depois a gente pode até ressaltar aí um pouco de região de palpação típica de dor, né? Pela anatomia a gente já espera algumas coisas. Mas até alguns testes, né, clínicos que você pode fazer até para diferenciar o que é um componente mais anterior, patelofemoral, estruturas do componente extensor do joelho, porque às vezes pode dar uma confundida com essa estrutura lateral que a gente está falando. Mas enfim, ela tinha um sintoma ali típico de banda, dor à palpação na região do côndilo, subindo um pouquinho, indo por trás dessa estrutura fibrosa, que é o trato que é fácil de palpar, então você consegue palpar ele subindo um pouquinho além do côndilo. Aí você sente um buraquinho posterior, que aí vai ser ali onde está o final do vasto lateral, né? Onde vai ter a gordura interposta, e se você vai um pouco mais posterior, já tem tendão de bíceps. Então é bem fácil de palpar, de diferenciar os tecidos. Então, com essa sintomatologia típica, e se você deixa a pessoa de lado na maca, pede uma extensão de quadril com flexão de joelho nesse grau que a gente falou inicial, geralmente você consegue provocar bem o atrito, principalmente se você jogar esse quadril mais para adução. Então você está aduzindo, tracionando mais esse trato, está estendendo, tracionando mais esse trato, flexionando ali 20, 30 graus, friccionando o trato contra o joelho. Então você está basicamente promovendo o mecanismo na maca. Então é uma forma de testar o grau de sensibilidade à sintomatologia. Perfeito. Às vezes algumas situações funcionais também, né? O quão sintomático está para subir e descer a escada, que é um clássico, né? A pessoa sentir. Sim. E na hora que a gente foi avaliar a mecânica dela, eu já estava esperando esse típico. Alguma coisa vindo ali de proximal e tudo mais. E o que era interessante é que ela tinha um componente rotacional importante vindo do tronco. E na hora que ela... e assimétrico, né? Então ela propulsionava com muita rotação da perna direita para a esquerda. E aí na hora que ela voltava da esquerda para a direita, um pouquinho menos. Na hora que ela voltava da esquerda para a direita, o que tinha mais acentuado era um componente de inclinação. Então a gente está falando de plano frontal. Então, fase de apoio dela no membro inferior direito, se você fosse ver apoio médio, era tronco inclinado, uma pelve próximo ao neutro, não tinha nenhum componente muito evidente de queda da pelve, e um baita valgo com pronação. Isso se você está vendo um baita valgo com pronação de tornozelo. Isso se você está vendo a foto, o recorte. Mas na hora que você ia ver do apoio médio para a propulsão, ela saía dessa posição com uma baita rotação que, além de torcer o corpo... Uma rotação interna de membro inferior. Na verdade, não. Levando para varo o joelho. Tá bom. Então, ela saía de um valgo para um baita varo rotacional. E aí,
muito provavelmente nessa fase, provocando mais essa região posterolateral. Interessante. Então, um componente um pouco diferente aí do típico. Mas que no final a carga foi para o compartimento ali lateral e foi para essa tensão lateral do trato iliotibial, não tem jeito. Legal, legal. E falando do valgo, a gente citou proximal, citamos joelho, varo como um mecanismo de aproximação das estruturas. O valgo em si, ele afasta até um pouco essas estruturas mais distais, né? Só que a gente tem que lembrar que o valgo não vem sozinho também, né? Ele vem justamente acompanhado geralmente de falhas ou mais distais, de tornozelo e pé, ou proximais. O que, se a gente for pensar, falha proximal, que a gente já citou, também aumentaria ali o nível de tensão, apesar de distalmente não ter uma aproximação tão grande assim. Né? A não ser num valgo rotacional, né? Que aí você está mudando tanto o eixo mecânico do membro inferior, que aí o que era região anterior vira anteromedial, o que era lateral vira anterior. E aí você começa a bagunçar todo esse eixo mecânico. E na hora de empurrar, como a tendência é corrigir, sair da rotação medial, de uma medialização do côndilo femoral, você vai ter uma retomada dessa posição, né, com uma rotação lateral. Nem que não vire rotação lateral de fato, mas pelo menos o retorno vai existir, né? Sim. Acho que são esses realmente os mecanismos, assim, de maneira geral. O importante é que pode ser que aconteça algum daqueles componentes de plano sagital e pode ser que aconteça algum desses componentes de plano frontal e rotacional que a gente já falou. Mas, assim, alguma carga tem que ir parar na região lateral, principalmente de joelho, já que hoje a gente está dando foco nesse tipo de sintomatologia, né? No atrito ali a nível de joelho. Perfeito. Ou runner's knee. Runner's knee. Ou joelho do corredor, runner's knee não. Bom, legal, beleza. Vamos trazer um pouco, então, da inspeção desse paciente, né? Na hora que ele chegou a primeira vez para a gente, você já citou um teste para entender o nível de sensibilidade. Eu citei que tentar se atentar, de repente, às situações funcionais que a dor está presente também, para a gente tentar discriminar e diferenciar de outras condições. Mas vamos lá, a palpação dessa região, que a gente costuma encontrar. Então, dor a nível de côndilo femoral, talvez um pouco abaixo. Já cheguei a pegar pacientes com dor até a nível de tíbia. De tíbia mesmo, lateralmente. E às vezes uma topografia um pouquinho acima também. Pouco acima, no próprio trato, antes dele cruzar o côndilo, né, o trato distal antes de cruzar o côndilo ali, né? Com algum nível de tensão um pouco diferente, se a gente for comparar um lado com o outro. E essa palpação ela pode acontecer também em regiões mais proximais, né, para entender nível de tensão dos músculos que a gente já citou aqui. Em graus bem mais agudos, assim, é possível ver até algum grau às vezes, de edema, um aumento de volume local ali. Realmente meio inchadinho, né? Exatamente. E uma outra coisa importante é a própria história, né? Então, uma vez que a gente está entendendo bem da anatomia, está entendendo a cinesiopatologia, agora tem que entender um pouco o cenário em que isso se monta. Primeiro de tudo, você não vai ter um atrito da banda iliotibial se você não tiver uma carga que vá para membro inferior acima de tudo, né? Então, tem que ser algum tipo de esporte que tenha demanda. E, geralmente, esportes com demanda muito de 2 pés no chão, superfície estável, também não vai acontecer. Então, é difícil você pegar... Eu estou falando difícil para não dizer impossível, mas, assim, é pouco provável. Você pegar um cara que faz LPO, que vai ter flexão e extensão pra caramba, mas uma puta base estável, tem repetição ali, mas tem alta carga, mas, assim, você não vai ter muito esses componentes laterais. Ao passo que na corrida você vai ter esse componente de sustentação, mas com uma base de apoio bem mais estreita, bem mais instável, somado ao impacto. Na bike, você vai ter tudo isso que a gente está falando, só que com uma posição mais estável, porque você tem um apoio dado ali pela pelve, né, no banco. E não vai ter tanto esse componente de impacto tal qual a corrida. Né? Uma grande diferença aí para outros esportes, além da base, né, que você citou, é o impacto realmente, porque um LPO, sei lá, que tem bastante agachamento, flexão, extensão, tal, a banda tá o tempo todo passando ali,
mas o nível de tensão colocado na banda não é aquela tensão súbita e rápida que acontece a cada apoio na corrida. A taxa de incremento de carga ela não é tão acentuada, né? Nesses esportes que não envolvem impacto. Então, acho que duas características bem importantes mesmo: impacto e demanda unilateral de apoio repetidas vezes. E aí entra esse último componente que é repetidas vezes. Por isso que assim, a chance do cara ter uma síndrome do trato no futebol, ela tende a ser muito menor, porque por mais que tenha corrida, deslocamento, aceleração, freio, elas são muito mais variadas, né? Então, tem pequenas mudanças que fazem com que a carga não pare sempre no mesmo ponto. Enquanto a corrida tem o componente do impacto, pode ter o componente da instabilidade que favorece todos esses desalinhamentos que a gente está falando, e casa junto com o componente de quando esse desalinhamento acontece, ele tende a ser repetido exaustivamente e a carga tende a parar quase sempre no mesmo ponto. E aí é aquele fatídico mecanismo que a gente já falou em vários momentos, é o microtrauma de repetição. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Se você não tiver com o nível de treinamento ali adequado para o quanto o seu corpo tem capacidade de não só lidar com aquela carga, mas recuperar prontamente para o próximo estímulo, para a próxima sessão de treino, isso vai se somando, até que chega um momento que é meio que incremental. Por isso que costuma ser insidioso. Começa algo meio... tô começando a perceber que tem joelho, tem um certo desconforto, aí daqui a pouco esse desconforto é bem evidente, mas fora da corrida, depois que o corpo esfria. Aí a pessoa vai relatar sintomatologia quando vai andar, quando vai subir e descer a escada, aí depois está dentro da corrida, até que chega um momento que, aí foi limitante, uma facada no joelho que não consegui mais, e desde então, sempre que eu tento voltar a correr, 5 minutos, 10 minutos correndo e já aparece e eu não consigo dar sequência. Né? Então ela vai tendo esse histórico incremental. Perfeito. E aí, falamos rapidamente sobre a inspeção e tentar diferenciar, né, de outras condições que podem confundir. Acho que mais perto de confundir ali, diagnóstico diferencial, regiões próximas, talvez uma rofa um pouco mais lateral, daria para, quem sabe, confundir, mas ainda assim a gente faria testes para entender como que o aparelho extensor do joelho se comporta. Né? Então, de repente, uma extensão em cadeia aberta contra a resistência já tiraria essa dúvida, se incomodar... Ou a própria palpação direta, exatamente. Regiões outras próximas, o bíceps femoral, o Franco citou aqui já também, que os testes também seriam outros, a gente faria uma flexão de joelho contra a resistência, ou uma própria extensão de quadril também, mais flexão de joelho, enfim, testando de maneira isométrica, diferentes ângulos, excêntrico, enfim, seria algumas formas de testar, né? Acho que os principais são esses, assim. Outros diagnósticos diferenciais aí mais graves, talvez, uma dor bem a nível de joelho lateral, só que talvez mais área de carga do côndilo femoral ou do próprio platô tibial, sei lá, um edema ósseo, uma fratura por estresse nessas regiões, que não é muito comum, mas enfim, seriam zonas possíveis também, né? Mas aí geralmente a sintomatologia e a história vai ser um pouquinho diferente. Até mesmo falando, na região lateral também tem menisco lateral, mas o mecanismo clássico da lesão meniscal, ele difere muito dessas amplitudes que a gente está falando para o trato iliotibial. Então não é para ser um confundidor, geralmente. Assim. Claro que na nossa área biológica existem pontos fora da curva. Mas não é o típico, né? Até falando disso, fugindo um pouquinho para falar dos casos que não são típicos, o Rodrigo Oliveira, que já gravou aqui com a gente, né, um episódio sobre espondilite anquilosante, ele estava com uma queixa de região anterior de joelho, e aí investigando, mais associada com manutenção da postura na hora de fazer cirurgia, né? Então, um cirurgião de cabeça e pescoço, muito tempo em pele operando,
Então, tinha um lado preferencial de colocar carga, que é o lado do sintoma. E aí, na hora que a gente foi entender topografia, por mais que o relato fosse anterior, a topografia não era de um aparelho extensor. Aí, na hora que a gente foi começar a entender, a sustentação dele vinha com uma hiperextensão do joelho. E aí, a sintomatologia, e depois com tudo que a gente viu de exame de imagem, topografia certinho, era um corno anterior de menisco pela hiperextensão. Né? Então, existem casos que fogem do típico. Então, uma lesão meniscal que vem por hiperextensão e não por... Difícil, né? Por hiperflexão, que é o mais comum. Boa, passamos pela história, passamos pelo exame físico, diferenciação. E aí? Já dá para seguirmos para linhas de tratamento dessa... Com certeza. Dá, né? Pode puxar. A gente, além da história, além da história e além da inspeção, a gente falou todos os achados aí que são comuns da gente encontrar na avaliação funcional desse paciente. Citamos corrida, obviamente. Citamos outros esportes, a bike também pode acontecer, mas é mais difícil. Mas então, esportes cíclicos, que envolvem repetição, que envolvem apoio unipodal e impacto. A gente vai ter feito a avaliação funcional da corrida, identificado os fatores ali relacionados com a sobrecarga. Aí, o que a gente tem que fazer, o nosso papel de físio é entender o porquê que a pessoa se movimenta da forma que se movimenta, uma vez que a gente encontrou aquele mecanismo, né? E aí, quais as perguntas que a gente deve se fazer naquele momento, né? O que está falhando? Basicamente, essa é a grande pergunta, né? O que está falhando nessa sustentação, nessa propulsão, para que esses excessos de movimento nesses 3 planos estejam acontecendo, né? Acho que é exatamente isso. Primeiro de tudo é identificar o mecanismo. Nessa pessoa o que está acontecendo é a queda da pelve e um varo de joelho. Isso não é o suficiente ainda para tratar essa pessoa. A próxima pergunta é, entendi o mecanismo, mas por que a pessoa usa esse recurso? Por que ela adota essa estratégia e não outra? Né? Então, você tem que entender e partir do pressuposto que para o sistema nervoso dela naquele momento é uma solução. E talvez não seja a melhor solução, mas foi a melhor que ele encontrou para aquele contexto. E aí, levantando hipóteses, você vai falar, parece que faz isso por conta de X. Por exemplo, não tem estrutura suficiente para estabilizar quadril e por isso desaba, levando ali ao drop pélvico e ao varo de joelho. Beleza. Legal. Aí você consegue propor um teste. Então, se vem dessa falha, o que eu poderia ver para investigar se tem capacidade ou não de sustentar essa pelve. Legal. Né? Acho que vale a pena a gente citar o que é mais comum, o que a gente costuma ver e, de repente, um ou outro exemplo fora do comum, né? Quais as falhas mais importantes encontradas, de fato? Acho que, assim, o mais comum é uma falha global de sustentação. Que aí, geralmente, vai ser aquela pessoa que, em vez de empurrar o chão e sustentar, dando alinhamento longitudinal para o corpo como um todo, ela vai falhar e aí os pontos de desalinhamento vão ser... Não sei se você já viu um brinquedinho que tinha um burrinho que se ele fica embaixo, ele desmonta. Ele desmonta. Tem uma vaquinha. Tem a vaquinha, isso. Que aí é basicamente, perde a tensão ali dada, né, o que mantém a estabilidade das articulações, ele desmorona. E aí o que é engraçado é que cada hora que você aperta ele desmorona para um sentido. Depende de como você aperta. Mas a solução é uma só. Tirar o dedo dali, voltar a dar tensão suficiente. É mais ou menos o caminho para esse tipo de falha. Cara, pode ser que a pessoa falhe na sustentação, ora indo um pouquinho para o varo, ora indo para um valgo. Dificilmente os padrões são assim de variar dentro de uma pessoa. Geralmente ele vai sendo consistente e repetitivo no mesmo ponto. Mas o que eu quero dizer, você pode encontrar uma pessoa com essa falha mais global da sustentação, que vai mais para uma queda da pelve e inclinação, a outra que vai mais para X. Mas todas elas deveriam empurrar o chão para baixo e sustentar o corpo como um todo. Né? Então, acho que isso já ajuda a organizar muito. Sim. Porque aí você deixa de ficar tentando trabalhar corrigir o valgo, que você vai tentar jogar mais para o neutro, mais para o varo, ou o contrário, e vai... Você ajusta o vetor. Você ajusta o vetor.
Sustentação é para cima, é empurrar o chão e crescer, né? E aí o que começa a acontecer é que uma vez que você fez isso e você está começando a identificar que essa pessoa parece ter uma falha mais específica aqui no quadril. Realmente esse é o componente da sinergia que falha ou que não está entrando mesmo com os exercícios que deem esse estímulo. Aí beleza, aí você pode ou refinar testes para validar se é aquilo mesmo, ou então já vai conduzindo o tratamento naquele sentido e vai vendo como que isso afeta ou não a resposta nos exercícios que você tinha proposto, né? Legal. Tô falando mais num sentido avançado de você ir avaliando e tratando ao mesmo tempo, que a gente, no geral, não recomenda de primeira se você não tem tanta certeza do que está fazendo. É isso. Bom ponto, cara. Acho que é isso. Falha de sustentação, no geral, e aí, ao longo do processo, dá para ir tentando entender onde que falha mais, né? Pode ser majoritariamente de uma região, pode ser mais de uma, como regiões principais de falha, né? De sustentação. Identificada a falha, estamos trabalhando na falha e estamos melhorando, portanto, sustentação unipodal. Esse indivíduo vai precisar, a gente quer ver mudança na corrida, né? Não adianta melhorar a sustentação unipodal, ele precisa transferir essa melhor sustentação para a corrida. Qual que é o processo? Geralmente é um processo em que, como a gente está lidando com o aprendizado motor, o nível inicial ali tende a ser um pouco mais difícil. Então, uma demanda cognitiva alta para um desempenho pobre, digamos assim. Colocar alta demanda e pensar em dar estímulo já direto na corrida é falha quase que certeira. Então, vale a pena, nesse momento, tentar ir reduzindo a complexidade e focando mais no problema em si. Então, exercícios um pouco mais focais, segmentares, abordando aquilo que é o fator primário da falha. E a construção disso vai ser meio pecinha de quebra-cabeça. Construiu essa peça que estava faltando, aí você vai juntando com outras. E vai juntando com outras, até que aquilo começa a virar um componente mais de sustentação ou de propulsão, dando imagem do que vai ser a corrida. Isso daí, no meio do caminho, é o que a gente vai chamar de um educativo, né? Então, exercícios um pouquinho mais complexos, que começam a se assemelhar com a corrida, treinam componentes, elementos que são parte da corrida, mas ainda não é a corrida. Até que você vai aumentando progressivamente a complexidade e vai transformando isso cada vez mais dinamicamente em algo que você fala, isso daqui é a corrida. Né? Então, o tratamento vai ser mais ou menos essa linha de correção. Legal. Até, no fim das contas, ter uma automatização, enfim. E dentro desse processo, significa que ele vai voltar a correr só quando ele estiver automatizado? De forma alguma. Inclusive, para que ele automatize, ele precisa se expor antes à corrida. Né? Ele precisa se expor no meio do tratamento, não só lá no final, para a gente colher feedback do quanto ele está conseguindo aplicar aquilo e que funcione como um treino. Né? Se ele vai para físio 2 vezes por semana, mas 2 vezes ele vai ter treino de corrida em que ele vai aplicar tudo aquilo que se treina nos educativos e em parte da sessão também a gente costuma usar para treinar a corrida mesmo, né? Não ficar só nos educativos, mas treinar a própria transferência. Sim. É como se numa sessão típica, uma primeira sessão, você vai passar 60% do tempo ali com um trabalho mais refinado naquele que é o problema, vai passar, sei lá, 20%, 30% do tempo restante fazendo educativo e tentando criar esse meio do caminho. E ali o restinho, os 20%, 10% final, é quando você vai tentando transferir isso com uma dica suave, com pequenas intervenções na corrida, mas a ponto de não ter que pensar muito e refinar um pouquinho, mesmo que não fique perfeito, mas um pouco melhor que fique e já atenua a carga. Pensa que qualquer mudança que a gente fizer suavizando aquelas cargas de plano sagital e plano frontal são melhoria do ponto de vista incremental pela repetição. Então, suavizou um pouco naquele passo, um pouco nos 10 mil passos de um treino de 10 quilômetros, por exemplo. Então, no total, faz muita diferença. Legal. E aí, numa sessão intermediária, ali, por exemplo, a pessoa já não está naquela fase tão difícil, você vai fazer alguns educativos, talvez até um pouco mais complexos,
mas grande parte da sessão já é dinâmica, trabalhando na pista, trabalhando ali, se você está no parque já com a pessoa, fazendo esses educativos mais próximos da corrida e talvez mais exercícios e momentos ali de transferência para a corrida. Então, caminhada corrida, corrida com variações ali de velocidade, mas ainda muito focado em pensar, executar, colocar em prática e saiba que nesse momento a pessoa consegue associar, ou seja, ela pensou, coloca, depois de um tempo distraiu, cansou, fadigou, grande chance de voltar para o que estava acontecendo antes, né? A gente não pode deixar de citar aqui que tem bandas que costumam ser muito chatas, às vezes, Sim. podem demorar um tanto. E aí eu ressalto dois pontos aí do tratamento que eu acho que são importantes. Acho que isso na avaliação dá pra gente saber o quão sensível tá essa banda, porque pode ser que seja necessário parar um pouco mesmo a corrida, dependendo se você tiver... O paciente às vezes já chega com exame, você viu, dependendo do quanto está inflamado, realmente faz bastante sentido. Tem pacientes que fazem uso de anti-inflamatório num primeiro momento, realmente associado às sessões de físio, mais para também ajudar a desinflamar, liberar um pouco aquela musculatura muito tensionada. Então, falando mais numa fase inicial e numa fase já em que a gente já começou a abordar a corrida de fato, a gente está reintroduzindo aos poucos ela, um conceito que eu acho que é utilizado até mais para dor patelofemoral, mas que eu acho que pouco a pouco tem sido utilizado para outras condições também, a gente consegue entender facilmente o porquê, que é o conceito de envelope de função, né? Que é basicamente você entregar um tanto de função para aquilo que o corpo está tolerando naquele momento. Então, é claro que o paciente que está passando por um processo de reeducação da corrida, primeiro não vai estar automatizado. Então, se a gente soltar ele para correr muito tempo, ou o que ele estava fazendo antes de machucar, primeiro ele não vai sustentar a boa mecânica que a gente quer. Segundo que, por mais que ele sustente, de repente, às vezes não é aquilo que aquela inflamação naquele momento dá conta. Às vezes você agudiza muito fácil também, né? Então, a questão de você ir fazendo uma exposição realmente gradativa, isso é componente do tratamento mesmo, né? Isso não é uma coisa... isso é tratamento. Expor gradualmente também é tratamento. E não é só tratamento por ser terapêutico, mas por ser ferramenta que te dá feedback para ajuste. Né? Perfeito. É por isso que esses tratamentos que a gente acaba fazendo aí, que envolvem ajuste, correção de movimento, eles são muito vivos. Né? Muito vivo eu quero dizer, ele depende de análise constante, feedback constante, e ajuste fino ali de acordo com o que está acontecendo. Então, você nunca chega para uma sessão como essa de um tratamento de uma banda com um caminho pré-definido totalmente, porque vai depender do que está acontecendo. Se você vai acelerar um pouquinho mais, vai segurar um pouco mais, vai precisar gastar um pouquinho mais de tempo e energia com cuidado local, se é uma sessão que você vai equilibrar as duas coisas, enfim. Então, você tem uma tendência do que deve ser seguido e você vai ajustando o curso. É mais ou menos assim, né? Tipo, se eu errar 5 graus no caminho, no início do caminho, e seguir esse caminho reto para sempre, eu vou parar num ponto muito longe do que é o destino que eu quero chegar. Então, vamos supor, tô aqui em São Paulo, quero chegar em Portugal. Errei 5 graus aqui no meio do caminho, mas não olhei mais o mapa. Vou parar na Groenlândia, mas não vou parar em Portugal. Se eu errei 5 graus aqui, tem o feedback do paciente, falou, opa, não é bem para cá, um pouquinho para a direita, eu ajusto. Erra um pouquinho para cá, erra um pouquinho para cá. Mas você está sempre ajustando, como você está sempre ajustando esse cursor, a chance de você chegar em Portugal em algum momento é bem maior do que se você fechar o olho e segue numa batida só naquele caminho, achando que vai dar certo, que Sim. A chance maior é de não dar. Sim, perfeito. E tem aquele lance, o quanto mais cronificada tá essa dor da banda, às vezes faz sentido expor com algum nível de sensibilidade ou algum nível de dor, sendo que você controlou os outros fatores, principalmente. Então, a mecânica está relativamente bem ajustada e tal. Cara, você vai correr 2 minutos e andar 2. A gente vai fazer isso por X tempo. E acompanhar o nível de sensibilidade depois. Não, aumentou um pouquinho, então a gente ou vai ficar no mesmo nível ou baixar um pouco. E depois volta a subir. Então, às vezes faz sentido não esperar a banda zerar completamente, especialmente nas condições um pouco mais cronificadas também, né? Perfeito. Isso é importante.
Porque a sensibilidade, nesses casos da dor mais cronificada, ela não diz muito acerca do quão inflamado está aquele tecido. Não está mais, está sensível, né? E você precisa expor também, desde que controle esses fatores relacionados com a mecânica e tal. Você, no final das contas, a própria corrida vai ajudar a dessensibilizar se ela não tiver toda errada. No ponto certo, né? E o ponto certo aí, mais ou menos, é um nível tolerável, que não seja incremental de dor, e de preferência aquele que, além de não alterar durante, talvez ele até vá caindo um pouco, principalmente com o relato de, na hora que eu pensei, ajustei, melhorou, aí depois de um tempo cansei e voltou a pegar um pouquinho, mas chegou uma hora que eu não consegui mais ajustar, aí eu vi que era melhor parar do que persistir e piorar, voltar casas para trás. Então, esse é o ajuste que vale a pena, né? A dor foi um feedback positivo, digamos assim, para a pessoa se manter num curso bacana do tratamento. Perfeito. E aí, Cris? Dúvidas? Sem dúvidas. Satisfeita? Boa. Boa, é difícil esgotar, né? A gente sempre fica com vontade de falar um pouquinho mais, mas não tem problema. A gente volta aqui se precisar. É isso. Então, fazer um convite aí para quem esteve ouvindo até então, acesse as nossas redes sociais, comece a seguir a gente lá no Instagram, comece a seguir a gente no Spotify, no YouTube, se inscreve no YouTube, marca o sininho para você receber notificações dos vídeos lá do YouTube e classifica 5 estrelas no Spotify, que é a única nota que a gente merece aí. É isso. E manda aqui no comentário qual que é o próximo tema que você quer ouvir aqui. Qual que é a lesão que você quer ouvir? Você corredor, você atleta de qualquer outra modalidade, você fisioterapeuta, você médico do esporte, que quer conhecer um pouco mais da visão da físio sobre essa lesão. Enfim, Manda, só manda. E aproveitar também um outro jabá, temos a loja disponível ainda, né? A gente faz tempo que não fala, mas ela tá aqui. É que a gente não gosta, né, de ficar... A gente gosta de entregar conteúdo, não gosta de ficar falando, mas para ter conteúdo tem que ter jabá. Tem que ter jabá. O jabá, estamos aqui os 3 hoje com a camiseta... Qual que é o nome dessa camiseta? Casual. Camiseta freestyle, sei lá o nome que a gente colocou no site. Para ir pro rolê. Para ir pro rolê. Então essa aqui você vai sair, o pessoal vai achar que é de uma marca bacana, diferente. E é mesmo. É da reserva, qualidade de reserva. Tem lá modelos em mais cores agora. Tem branca, preta, tem um azul escuro que tá animal. Tava falando cinza. Aqui de comprar cinza. Bom, é isso. Algum outro recado? Não, satisfeito. Bora pra próxima. Valeu por hoje, pessoal. Valeu, galera. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.